embora e vem. Oi, a gente começou. Finalmente eu consegui trazer essa pessoa aqui. Se eu vou conseguir terminar a gravação sem ela soltar a risada, eu não sei. Mas a intenção é essa. Voltamos agora no 95º episódio. Olha como tu é importante. Com Por mais um quê? pouco. Porque você está no 95º, quer dizer, faltam 5 para 100. Eu seria mais importante se eu tivesse no 100, né? Mas tudo bem. Mas, não, aí são outros 500. Quem sabe, né? Quem sabe. Bom, conversando um dia com essa pessoa, explicando para quem vai ouvir, quem vai ver, enfim. Já tem um tempo que eu quero trazer ela aqui, e ela diz, eu sou tímida, não sei o quê. Se vocês vissem essa moça papando um prato de pizza, vocês iam ver o que é timidez. Mas ela sabe Gente, que, enfim, eu sou importante na minha caminhada, já esteve aqui a outra também, além de uns temporadas atrás, mas há 2 anos e pouco. E eu consegui convencê-la, porque hoje, no dia da gravação, é 2 de abril. Para muita gente, isso é mais um domingo normal. Para quem só vai à missa dia de domingo, é só o domingo de Ramos. Tem gente que fala, hoje é domingo de Ramos. Para alguns, nem isso. Mas para ela, que também é catequista, que também está dentro da igreja, além disso, hoje é 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização sobre do autismo. Por que hoje é um dia especial para ti? porque, né, a ONU criou esse dia, né, para que a Quem? ONU, Tá. a ONU, criou esse dia para que realmente houvesse uma divulgação sobre o que é o transtorno do espectro autista, né, mais conhecido como autismo. Para diminuir a questão dos preconceitos, divulgar mesmo, assim, sabe? Porque as pessoas veem os autistas como todos iguais. Então, essa data vem com esse intuito de dar mais informações às pessoas. E aí, no dia de hoje, pelo menos aqui no Rio, teve a caminhada na orla da praia. Você Que o foi? pessoal faz. Não, não fui, porque eu estava Porque de manhã. Estava na missa, Tava na na missa. missa. E aí, normalmente, a gente usa a blusinha azul, que eu tô com a minha blusa aqui, ó. Olha aí. Pra... Eu pensei que era verde. Não, bom, eu não sei que cor vai aparecer para vocês aí, mas ela é azul. Mas aí com esse intuito, né? E por que azul? Porque a prevalência de autismo em meninos, né? Isso, por isso é cor azul. Assim, há um estudo agora, né? De assim, até então, a prevalência era em meninos. Mas aí vem estudando uma coisa que eu não sei falar direito porque é inglês. É como se fosse máscara em inglês. Que as meninas, Mask. isso aí, que as meninas que têm autismo, elas normalmente mascaram os comportamentos autistas, entendeu? Como elas são mais sociáveis, elas conseguem mascarar alguns comportamentos que vão ser identificados lá na época da pré-alfabetização, que isso vai vir mais forte. E aí que se descobre que aquela menina ela tem o transtorno do espectro autista. Então, assim, não se sabe se realmente o número maior é meninos. Voltei aqui, obrigado. Eu ia sair agora. Não, Achei que fosse o meu. não. Então, você está falando que as meninas mascaram, não O é? comportamento, isso. Mas por quê? Por vergonha ou isso é alguma coisa genética? Porque elas percebem que os comportamentos, assim, o comportamento que ela possui não é algo comum. E aí elas mascaram esse comportamento. Nossa. É uma Então, facilidade que se tem, né? em mulheres, Não são todas as meninas, tá? Tem a meninas que maioria. sim, que vão ter, não.
Tem meninas que terão os comportamentos que você vai ver desde criança. Tem meninas que não, que conseguem mascarar esse comportamento. Ai, gente, travou agora. Agora que travou foi o cérebro. E por que assim, então, só para então começar. Autismo se pega, se nasce, se adquire? Como é que é Então, isso? o autismo é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Então, assim, hoje, assim, não se sabe de onde ele vem. Se sabe que o transtorno está muito ligado à questão genética. Mas há questões ambientais também que colaboram. Idade. Percebe-se que mulheres de idade avançada. Que tem filhos mais tarde. Mas isso não quer dizer nada, porque existem mães também que têm filhos novas e que possuem transtorno. Então, assim, não é nada comprovado cientificamente. Como eu disse, a questão genética é o que está mais É o mais forte. É o mais forte, assim, sabe? Porque, assim, também já veio essa questão de que vacina causa autismo. Pelo amor de Deus, vacina as crianças. Vacina não causa autismo. Assim, Não, esses gente. são fatores O Brasil ambientais, mas que não querem dizer que causa. Pelo amor de Deus, o Gabriel está travando toda hora. Sim, é uma série de... Tá ruim. Esse computador hoje tá uma porcaria, que nem aquele cara do café lá. O café, porcaria. E o que te levou? Sim, tu podia fazer... Você já falou, não lembro agora se você falou para mim isso, tem 10 anos que a gente conhece, eu nunca te perguntei isso mesmo, não. Tu podia fazer administração, tu podia fazer engenharia, tu podia... Se bem que engenharia, medicina, sei lá. O que te levou para dentro de psicologia e para dentro dessa área aí? Exatas não é minha área, então nunca que eu faria administração, economia, engenharia, nada disso. Mas no ensino médio, no terceiro ano, eu fiz um teste vocacional, toda uma orientação vocacional com 2 psicólogos da escola, e aí deu nutrição, pedagogia e psicologia. Nutrição, Lili, e tu não seguiu? Oh. E eu sempre soube que eu queria trabalhar com criança. Então, assim, pedagogia ia ser professora. Aí eu falava, se eu fosse psicóloga, ia trabalhar com psicóloga escolar com criança. E se eu fosse nutricionista, ia trabalhar com crianças com sobrepeso, obesidade. E aí eu fiz vestibular para cada faculdade um curso. Assim, na época que eu entrei, que eu prestei vestibular, tinha o Enem, mas não eram todas as faculdades que ainda tinham aderido ao Enem. Uhum. Eu sou velha, tá? Tá achando que não, mas eu sou. Então, eu fiz para cada um curso. E aí eu passei para psicologia na PUC, assim. E depois que eu passei na psicologia na PUC, que veio toda aquela questão de bolsa, que eu fiquei atrás de bolsa e tal. Aí quando saiu o resultado da bolsa, aí eu soube pela UFRJ que eu tinha passado também. Aí eu falei, mas agora eu vou ficar aqui mesmo. Aí eu Mas tu fiquei tinha passado em psicologia também, na UFRJ? Eu acho que era pedagogia, eu acho, não lembro. Nossa. E aí tu E já aí, foi... Pode ir, desculpa. E aí, assim, na PUC, assim, lá em 2011, que quando eu entrei, o viés, não sei como está hoje, mas era um viés muito psicanalítico, né? Tem as linhas da psicologia, né? E a psicanálise lá era muito forte. E eu não suportava. Nada contra os psicanalistas, mas não era algo que eu queria para mim. E aí eu vi que aquele negócio aí tem que ser psicologia escolar, assim, porque na minha vida, criança, só era psicologia escolar, não tinha essa questão de psicologia clínica. Você ia perguntar algo? Não. E aí eu falei, eu quero psicologia escolar, tu tá com os estágios todos que eu fiz em escola e tal. Mas aí eu tive uma professora, assim, maravilhosa, que ela deu uma eletiva sobre autismo. A gente precisava pegar matérias eletivas do próprio departamento de psicologia.
E tinha muita letiva de psicanálise. E quando eu vi essa, eu falei, é uma coisa diferente. Vou lá fazer. Para ver qual vai ser. É. E é engraçado que foi, acho que a penúltima turma. E aí fiz, ela trouxe assim muitos profissionais, assim que hoje em dia tá um boom, né, de profissionais, mas naquela época pouco se falava. Aí a partir disso eu fui buscar fora da faculdade, né, sobre a área e na época estava falando-se muito sobre mediação escolar. Não se falava muito sobre autismo nem outro transtorno em 2012, 13, sei lá. Não se fala como se fala hoje, não tinha tantos cursos. E quando se tinha, era muito, muito caro. Aí eu fui fazendo. Aí no final da faculdade, uma doutoranda, eu acho, mestranda, não sei, fez um grupo de estudos em autismo em um modelo específico, que é o modelo que hoje eu trabalho, né? Um modelo específico que se trabalha com criança autista. O ABA, né? O método lá, ABA. Não, eu trabalho com o modelo Denver, de intervenção. Acho que podemos falar isso depois. Tá. E aí, eu fiz esse grupo de estudos lá, a gente dava esse modelo, a gente organizou simpósios, e aí foi quando eu fiquei sabendo mais sobre o autismo. E aí uma das pessoas que fazia parte do grupo tinha uma clínica em autismo, e aí foi quando eu comecei a trabalhar nessa área. Uhum. Então, assim, tu foi para assim, fez lá tinha dúvida entre 3 profissões, né? Tu já sabia que queria trabalhar com criança. Aí eu disse, pô, peraí. Agora, como que eu posso trabalhar com criança? Aí fez lá tem um teste vocacional, etc e tal, te deu essas 3 áreas, você fez, foi aplicando, chegou na psicologia. Isso. Essa história de acessibilidade, essas coisas, enfim. Isso não passava, tipo autismo, pessoas com necessidades especiais, deficiência, Não. Qualquer área dessa não te passava pela cabeça. Não. Tu foi, então, dizer, olha, vou chegar aqui e vou ver qual vai ser, e se encantou e tá aí. Não, e é engraçado, assim, porque a minha mãe, ela trabalhava numa, que hoje não existe tanto, centro de reabilitação, né? Que são aquelas escolas que são só para crianças especiais, né? Que não existia essa questão da inclusão, né? Existia a escola regular, onde as crianças que não tinham nenhum transtorno estudavam, e existia as escolas para crianças especiais, que ali se misturava tudo, né? Uhum. E minha mãe trabalhava lá. E quando eu saía da escola, eu ia para lá, porque eu não tinha onde ficar, ficava lá. E lá também tinha tratamento para crianças que não tinham nenhum transtorno, nenhuma síndrome, mas que precisava de algum acompanhamento de terapia. No meu caso, eu precisava de fonoaudiologia. Então, eu fazia fonoaudiologia lá. E é engraçado, assim, porque a minha infância inteira eu convivi com crianças portadoras de deficiência. E aí a vida me trouxe para cá. Aí, tivemos final, né? Esse negócio que Deus escreve certo ou não, sei lá. As pessoas têm essa mania. A gente sabe muito bem. E tu trabalha com criança, então, assim, de 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Porque você também faz outra coisa com criança, né? Exatamente. Eu também sou catequista, né, gente? Porque não basta trabalhar com a criança de segunda a sexta. Sábado a gente tem as crianças da catequese também. Aí tu já imaginou daqui uns 20 anos, quando tu tiver com uns 5 meninos assim, correndo atrás de ti? Eu não sei. Meu querido, já vi tanta criança na minha vida. Não quero não. Deixa a mãe em paz. Mas tu usa alguma coisa que tu aprende, ou tu aprende alguma coisa também dentro da catequese que tu pode levar para tua profissão? Não muito, né? Não, mas assim, sei lá. Por questões religiosas, não, né? Não, questão religiosa não, mas sei lá, convívio assim e tal. Não entendi a pergunta.
Eu digo assim, do convívio, alguma coisa que você viu ali, que você aplica, assim, não tem alguma situação? É mais ao contrário, assim, eu trago muito do trabalho para Sim. a catequese, porque a gente tem, assim, o número de autismo cresceu muito. O último É dado que do, o último sim, dado isso, é do, uma das perguntas que eu vou fazer também, fala. o último dado do CDC é que agora, de cada 36 crianças, um é autista. Ou seja, de 2020 a Hum. 2023, aumentou 2,8% em 3 anos. Então, assim, a gente tem recebido na catequese crianças com transtorno. É? E esses são mais. Gente, eu já sabia, eu fiz Cisé porque é surpresa, brincadeira, vai. E aí a gente. E são as crianças menores, né, que estão na catequese da pré. E Uhum. aí a gente. Aí eu tento sinalizar para os catequistas, né, e o que a gente pode fazer com elas, assim, porque não tem como ter em todas as salas. Então eu oriento essa criança, o ideal seria isso, fazer tal coisa. Uhum. E quando você contou, chegou, a tua mãe estava acostumada, porque ela trabalhava num local que tinha, assim. Mas Uhum. quando tu chegou para ela, teu pai chegou a te ver na faculdade? Não. Não, né? É. Mas quando tu chegou para ela assim e falou, olha, o caminho vai ser esse, eu vou trabalhar com isso. Como foi a reação dela assim? Eu nunca falei assim, de tipo, mãe, vou trabalhar com isso, não. Assim, Só foi só fluindo foi mesmo. indo, foi fluindo. E No começo só ela ali, fazia mais, ela perguntava mais por curiosidade, né? Que a maioria pergunta. Ah, bate! Eu falo, gente, assim, não é receita de bolo, assim. Cada criança é uma criança. Cada uhum. criança autista é uma criança autista. Tem Sim, criança que bate, tem criança que não bate, tem criança que fala, tem criança que não fala. as Mas pessoas acham que é um comportamento geral, né? Ontem eu estava lendo, até para fazer o texto de introdução, e aí, assim, é absolutamente diferente. A gente conhece algumas, mas vê assim, as pessoas são totalmente diferentes, né? sim, sim. Assim, a gente fala, né, um espectro, ou seja, uma paleta de cor. Uhum. O Azul, aí autismo azul. não é assim, sabe? Não é do azul claro, azul escuro, não. Ele é assim, é tudo. É tudo. Então, assim, por exemplo, assim, tem níveis de autismo, não existem graus, pelo amor de Deus. Tem gente que fala, mas ele é Mas por leve. que não pode falar tipo grau? Qual a diferença? Porque não existe ser mais ou menos autista. Todo A mundo é pessoa autista. é. A pessoa é. Sendo que depende assim, do nível de suporte que ela vai precisar para realizar as tarefas do cotidiano. Então não é um negócio que vem de cima para baixo ou de baixo para Não, cima, é assim. não. Como se a gente É, estivesse numa estrada, aí disse, se você for por aqui, esse caminho aqui, você pode pegar um buraco, mas enfim, você vai chegar no mesmo lugar, no final das contas. É isso? assim, por exemplo, autismo. Uma das características para receber diagnóstico de autismo é dificuldade na interação social. Essa dificuldade na interação social vai ser igual para uma criança de mais suporte, que é o que se chamava de grave, autista severo, que não se usa mais isso, pelo amor de Deus. Uhum. Gente, vamos parar, vamos se informar aí. E a interação social vai ser a mesma com uma criança de pouco suporte, que era o chamado autista leve? Não. Um autista de muito suporte, por exemplo, a interação social dele, por exemplo, pode ser ficar num canto, quando tiver muita criança, porque ele não se interessa pelo outro. E Uhum. é bem nítido para você, né? Perceber que essa criança não quer interação social, Já que ele tem tem um alguma déficit coisa. ali. Uma pessoa com pouco suporte, que é o antigo autista leve, ele pode ter essa dificuldade como? Eu até falei no meu Instagram. Ele tem um foco em determinado assunto. Uhum. Tipo, Gabriel com pizza. Não, E eu aí, não. É. e aí, tipo, ele vai falar para Só você. um parênteses. Eu mandei para uma pessoa que gosta muito dessa história de pizza, viu?
É. Só para você saber aquela foto lá. O pessoal não deve estar entendendo, mas depois a gente pode contextualizar. Enfim, mas Gabriel, ele é uma pessoa com autismo de pouco suporte. E ele gosta muito de pizza. Ele vai chegar para mim e falar tudo sobre o que ele sabe de pizza. Assim, tudo, 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 tudo. Como é que foi criada a pizza, onde surgiu a pizza, as massas que existem, os sabores que existem. Sendo que, qual vai ser a dificuldade dele na interação social? Não perceber que eu não tô nem aí para saber de pizza, entendeu? Tipo, porque você percebe quando você tá falando que a pessoa não tá nem aí no assunto. Aí você fala, aí você dá uma parada e fala, mas e aí você, né? Para deixar o outro falar, porque o assunto. Um autista de pouco suporte, ele não tem essa habilidade social de perceber o outro, de perceber que ele está sendo meio que inconveniente. Aí o que vai acontecer? Eu sei que o Gabriel, se eu falar qualquer coisa de pizza, ele vai danar falar de pizza, e eu não vou querer aguentar esse assunto, o que eu vou deixar ele de lado? Tipo, não vou querer nem mais falar com ele. E aí o que acontece? Ele é excluído do contexto social. E aí, isso é ser mais leve? Não é. Há dificuldades nos dois níveis, entendeu? É isso. Assim, por isso que não existe mais ou menos autista. Existe autista e pronto. Por que existem esses níveis? Os terapeutas, a gente, né, como terapeuta, saber assim, por onde a gente vai, qual caminho que a gente vai traçar no nosso processo terapêutico. Legal que deu um delay aqui, você falou e E agora tu travou. tá Tu travando, essa cara. porcaria dessa tá horrível aqui. E eu paguei, tá? Não tá atrasado não, não tá atrasado não. A conta tá paga. Você disse que tinha crianças, né? Enfim, eu sei porque a gente foi catequista por quase juntos, né? Eu fui chefe dela, gente. Ela tem que me respeitar até hoje. Eu sou o eterno chefe. Não é mais. Hoje eu sou a chefa. Sou o eterno chefinho dela. Hoje, se eu vou lá, ela é que manda, não sou mais eu. Jesus, que legal isso, hein? Uhul. Tudo assim. De coisas Eu me lembrei do meme do Faustão. Tá pegando fogo. O pessoal procura aí. Você falou que tem crianças dentro da catequese. Que, inclusive, já fizeram primeira comunhão, já, né? Já teve uma que fez, né? Teve? Não lembro. Primeira comunhão não teve, não? Não. Ela é assim. Mas, enfim. Eu tenho um problema de memória, né? Então, não sei. Pode ser que tenha tido, não lembro. Como é passar, assim? Porque, por exemplo, a gente tem. Você falou que tem níveis. Tem gente que vai entender de uma forma, tem gente que vai entender de outra, mas eu acredito que a aplicação para uma criança que não tem nenhum déficit é diferente para uma criança que tem um déficit. Vamos ser catequista? Então, por isso que eu te perguntei, até pode caber agora sim. Né? Você falou que traz muita coisa que você aprende do trabalho para tentar passar, enfim. Para eu explicar, por exemplo, a Santíssima Trindade para uma criança dessas não é a mesma coisa que explicar para uma criança que não tem nenhum déficit. Se para mim então, até assim, hoje é difícil. Isso que eu falo, explicar para o adulto a Santíssima Trindade é difícil. Assim, gente, vão ter coisas assim que não cabem, entendeu? O que a criança precisa saber? Que Jesus está na Eucaristia. E ponto. Assim, ela vai ter que saber o básico. Tem coisas que não cabe. E assim, a gente está trazendo muito material concreto, sabe? Ficar em livro, lendo, para essas crianças, assim, para qualquer criança é meio chato. Então, mas para crianças com transtorno, assim, é muito importante materiais concretos, assim, que elas possam ver, que elas possam pegar. E a gente tem trabalhado bastante com isso, e isso tem ficado muito mais fácil para elas. Que legal, cara. Que legal. É uma missão árdua mesmo, hein? Essa nossa aí, essa sua principalmente, porque é complicado. Quando tu já se viu no meio de um desafio assim enorme, não é para falar, tá? Eu estou tentando aqui
que eu não sei perguntar, porque perguntar de um jeito, até para não entrar no sigilo profissional, essas coisas todas. Um desafio enorme, assim, já pegou e teve vontade de desistir, dizer assim, nossa, já chorei. eu vou chegar em casa hoje. Você já. Essa parte aí a gente até já conversou. Teve um que, assim, teve um momento, assim, que eu chorei, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu vou sair. Sendo que, assim, a gente trabalha muito com supervisão, né? Que é muito importante. A gente não trabalha sozinho, porque a supervisão é aquela pessoa que vai olhar algo que você não tá vendo. E aí a gente grava, né? E mostra para o supervisor. E nesse dia eu mostrei, falei assim, eu não tô dando conta, não. Assim, tem dias que a gente não vai dar conta, tá? Tem casos que a gente não vai dar conta. Nesse caso, assim, eu não dei conta, porque eu tava assim, com um movimento, assim, bem forte com a criança. Tá, e aí eu falei, eu acho melhor vir outra pessoa assumir o caso, já deu, assim. E aí foi super de boas. Foi, assim, gosto muito, assim, tenho muita saudade, mas foi algo que me exigiu muito de mim que me levou, assim, num... E aí eu fico pensando, né, porque o pai e a mãe não pode falar assim, toma, estou cansada. Não, né? E aí, assim, são pessoas bem com muita luta, assim, sabe? E me dói ver profissionais que são charlatães, né? Porque é a saúde de uma criança, né? Não é um produto. E quando você ouve esse tipo de coisa, capacitismo, assim, essas situações, lembra que eu até te mostrei o caso uma vez, não lembro se você lembra disso, mas eu estava lendo também, né, tem gente que acha que isso é falta de oração, enfim. Não dá vontade de dar uns tapas em umas pessoas dessa, não? Eu respiro fundo e fico olhando, né? A gente acha que é algo espiritual. Meter um Padre Pio assim, né, tirar Tem gente que pessoa. tem gente que acha que é algo espiritual. Tem gente que acha que é frescura da criança. Fica, meu querido, entendeu? A gente está evoluindo. Aí a ciência está falando para você que não é isso, entendeu? É um transtorno do neurodesenvolvimento mesmo. Não é frescura da criança. Nem dos pais, assim, sabe? É engraçado que a gente vê assim, as crianças que não falam, né? Então a forma dela se comunicar muitas vezes é por comportamentos que a gente chama comportamentos interferentes, né? São comportamentos que interferem ali no contexto, que antigamente era chamado de comportamento inadequado. E por que não é inadequado? É porque ele não tem a fala. Então a forma dele se falar talvez seja através de um tapa, se jogar no chão, que as pessoas falam que é birra. Isso é inadequado? Não, porque é o jeito que ele tem que falar. Ele tem que se comunicar falando que está com dor, que está com fome, que está com É como o bebê, né? Não sabe falar, começa a chorar. E aí, por isso que a gente não chama inadequado, é interferente, é um comportamento que está interferindo ali no contexto. E aí a gente tem que ensinar, assim, tipo, bater não, carinho. Bater não, eu entendi o que você quer, então aponta, dá. Enfim, e aí eu estava acompanhando a criança assim, se jogou no chão, assim, chorando, gritava. E aí você vê os olhares assim, tipo, nossa, essa mãe da educação. Não, mas aí a pessoa não entende, assim, sabe? E a gente estava tentando entender. Depois que a gente entendeu o motivo do choro, porque o bicho estava com fome. Então, assim, como Nossa. entende? Assim, não é frescura, gente. Quando você passar na rua, não julga, entendeu? Porque, assim, o autismo não tem cara. Então, assim, aquela criança que está se jogando no chão, ele pode ter um transtorno e você não sabe que ele pode estar se jogando no chão porque ele pode estar com dor, porque ele está querendo se comunicar de algo que a mãe, a família não sabe o que é. Ele pode ter questão de rotina e, sei lá, o pai teve que ir por um outro caminho porque ela teve que encher o pneu e para ele aquilo ali se desorganizou. Entende? Então, assim, não julga porque tu não está ali no caso. Só compreenda, sabe? É bizarro. Quando eu fui para o Acre, agora em dezembro, eu saí de São Paulo, né? Eu saí de São Paulo, do aeroporto de São Paulo, a gente pegou o avião até aqui é direto. E aí a gente entrou, eu sentei logo na primeira cadeira, estava marcado lá, e estava ali no corredor, e o pessoal entrando, e eu já tinha visto a mãe e uma filha, sozinhas as duas.
Mas a filha, assim, não apresentava nada que desviasse a atenção de todo mundo para ela. Ela estava no celular. Hoje em dia, infelizmente, criança, nós também, mas enfim, a criança passa o dia nisso, né? E ela já era uma menina crescida, não era um bebê, mas estava ali, podia estar jogando, enfim. Fomos no ônibus, lotado, e nada das pessoas, nada dessa menina fazer, manifestar alguma angústia, alguma coisa, sentadinha. Sentei, pouco tempo depois ela entra no avião, mas parece assim, quando ela cruzou a porta, ela começou a chorar, mas ela começou a entrar num desespero assim, e ela veio, aí ela meio que trombou assim no negócio que tem lá do lado direito que a gente fica, e veio e caiu em cima de mim praticamente assim. Aí ela me abraçou assim e fazia, e tipo, parece que estava pedindo socorro, né? Parece que ela estava pedindo socorro e tal. Aí a mãe pegou ela, a mãe já estava, não dá para você julgar, embora eu tenha gostado muito, sim, mas não dá para você julgar, não dá mesmo. Cara, foi bizarro. Eu estava na segunda cadeira, a mãe estava na terceira. Na segunda, entre mim, a mãe e a menina, estavam 3 pessoas assim e um rapaz. Se você estiver vendo isso, se um dia isso chegar a você, você é o idiota, o bobão. Tá? Você é um bobão. Eu não vou falar aqui, mas enfim, você é um bobão. Essa menina, cara, eu não vou usar o termo aqui, mas foi ridículo. Aí a aeromoça teve que vir chamar a atenção dele. Olha, ela tem. Explicou e tal. Eu até pedi socorro a Liliane, uma amiga nossa aqui, enfim. Mas aí ela deu a tela, já tinha dado a tela, a menina se distraiu e enfim, chegamos em Rio Branco bem, assim. Só que é complicado, né? Porque a gente não pode, às vezes, não dá para você entrar, né? Para você ficar olhando, assim, sei lá, ninguém sabe o que se passa. Isso eu até postei agora no Facebook, assim, porque hoje, assim, todo mundo, no dia de hoje, né, posta lá no feed do Instagram, dia 2 de abril, conscientização do autismo, azul. Beleza, mas nos outros dias, você faz, assim, esse dia ser consciente, assim, você procura explicar para as pessoas o que é o transtorno, porque pai e mãe lidam com isso todo dia, assim, seja para pegar o avião, seja para explicar para o cara da padaria que o filho dela, assim, não tá gritando, chorando, por besteira, assim, sabe? Existe um transtorno ali. Então, assim, aí você vê hoje profissionais que reclamam da escola. Ah, porque a escola não é inclusiva. Tá, mas assim, será que você já cedeu um horário teu, que custa, sei lá, R$ 300, para ir nessa escola e capacitar professor? E explicar para eles o que é o transtorno? Não, né? Porque R$ 300 você vai querer rasgar dinheiro? Não. Assim, empresas que patrocinam esses dias. Será que dá redução de carga de horário para mãe de criança autista? Será que emprega pessoas com transtorno do espectro autista? Assim, é só se conscientizar no dia com post? E lembrando que é muito fácil, né, falar na internet. Ah, E lembrando que tem uma porrada de gente aí que alcançou sucesso, né, em carreira de trabalho, né? As pessoas acham que não, eu não. E uhum. ele usam termos chulos aí, enfim, Pois é. ele não trabalha, né? Você tem um porrada de ator famoso, tem uma porrada de gente aí que tem aquela série, The Good Doctor, as pessoas poderiam ver. Tem um engraçadinho também que é bem legal, é Atypical, É, no você falou Netflix, para eu ver. é bem legal. Tem eu não sei se é exatamente sobre autismo, mas não é sobre autismo, é sobre uma menina cega. Acho que é o Diário de Anna Sullivan, alguma coisa assim. Você já viu? É lindo, Não, né? Porque você muito vê bom. assim, como você tem que ajudar as pessoas, enfim, ajudar a família. E em que parte a tua fé te ajudou a te manter de pé até agora nessa luta? Olha, Gabriel, vou te falar assim, porque esses momentos de comportamento das crianças, assim, às vezes chega a gente, né? Deve ser mordida, você é chutada.
E tem dias que são bem cansativos, assim, sabe? E aí é engraçado que na confissão, uma vez, eu falei assim, padre, eu não tô aguentando. Primeiro porque todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa com aquela criança, parece que aquela criança não tá evoluindo. E ela me bate, e ela me morde, eu tô cansada. Aí ele falou assim, minha filha, imagina o seu padre falasse isso, que tá cansado, que celebra a missa todo dia da mesma forma. E ele não tá lá? Eu falei, é verdade. Ele falou assim, outra coisa, o padre, ele beija o altar, né? Como sacrifício, né? Você é a criança. A criança é seu altar. E você beija. E ele é o próprio Jesus. Então você olha para aquele dia que ela tá assim, pentelha. Fala, Jesus, você tá levado hoje, hein? Você tá dando trabalho hoje. Ah, eu levei isso na minha vida. Quando tá criança, você fala, Jesus, hoje você tá demais, Jesus. Me ajuda. Tem dias que eu ofereço, assim, reparação mesmo. Porque tem dias que são bem difíceis. Para quem não sabe, a Lili é da obra. Oh, ela é engenheira? Não, não sou da obra, eu frequento a obra. Ah, vamos falar nos termos então mais práticos. A Lili frequenta a Opus Dei. A Opus Dei fundada por São José Maria Escrivá, que tem vários e vários escritos. Um deles eu usava muito para zoar a Lili, né, que ele fala que a pessoa chata te santifica. Ah, nossa, eu tô Mas enfim. tô bem identificada com esse ser aqui, ó. Do lado, isso, até vocês estão vendo que também, enfim, Eu senso não de tenho, direção, eu não tenho senso de de espaço. direção, ainda bem que ela não tirou carteira de motorista. Mas assim, ele fala muita coisa legal e o que tu tira de lição que tu já aprendeu também, que já aplicou assim. É, assim, aquela fase dele de caminho, sabe? Ser útil, deixar rastro. Uhum. Eu levo pra vida, assim. É para eu ser útil mesmo, assim, para cada criança que passar por mim, sabe? Porque é tempo. Não sei se a maioria. Vou abrir um parênteses bem grande. Hum. Ou eu explico antes? Não sei. Não, pode falar. Tá, pode? Então, assim, gente, é porque o nosso cérebro, como que eu posso explicar? Ele adquire mais aprendizado até os 2 anos, assim, 2, 3, 5 anos, mas até os 2 anos, as sinapses estão assim loucas. O que você ensinar, a criança está aprendendo. O que você ensinar, a criança está aprendendo, sabe? O cérebro é É como por se isso fosse que não uma se deve senha. falar palavrão na frente de criança, viu? Exatamente. É por isso que o pessoal fala também, vou botar logo no curso de inglês, porque é mais chato da criança praticar e aprender. É por causa disso. Então, o que acontece? Quando a criança tem o diagnóstico, por isso que a gente fala que o diagnóstico tem que ser o mais rápido possível, né? Tipo, cada criança tem seu tempo. Não, querido, assim, existem os marcos, sabe? Cada criança tem um tempo para aprender cada habilidade, para adquirir cada habilidade, andar, falar, apontar, enfim, isso você consegue achar no Google, dando um Google, ou na caderneta de vacina, se você tiver filho. Enfim, e aí, quando a criança é diagnosticada, a gente tem que correr quanto tempo? Assim, eu tenho que estimular muito essa criança, sabe? E dar informação para os pais estimularem ela em casa para o mais rápido possível se igualar aos pares dela, né? Conseguir as habilidades. Então, assim, eu tenho que ser, voltando à frase de São José Maria, eu tenho que ser útil para essas crianças, eu tenho que ser útil para esses pais, assim, eles me pagam, que não é um valor barato, os planos, assim, estão, assim, encrencando, e eles já lutam com o plano, sabe? Fica para cima e para baixo, e eu vou ficar brincando, sabe? Assim, óbvio que a minha forma de trabalhar com as crianças é através da brincadeira, mas existe todo um preparo, todo um objetivo atrás de cada brincadeira, assim, o que eu quero ensinar com aquela criança com aquela brincadeira. Então, assim, eu não vou fazer essa criança perder tempo, né? Eu tenho que ser útil, eu tenho que deixar rastros, assim, eu levo para a vida, assim mesmo, para profissional. Não fazer de qualquer jeito. Ó, eu estava lembrando da novena do trabalho, que eu já fiz, e você me mandou até a cópia há uns dias atrás. Uhum. E eu lembro, tentando lembrar qual era o dia. Peraí que eu vou voltar pro primeiro aqui. Tá aqui, gente, ó. Ai, não dá para ver, Não né? dá para ver. Eu tenho aqui o livro. Olha ele aí, ó. Lindinho. Tem uma figura, a figurinha dele de óculos escuros, legal. Ele é muito fofo.
Você falou... Peraí, trabalhar por amor a Deus é essa? Ah, nossa, essa novena do trabalho a gente faz, assim, tem Olha a cada coisa que você importância. leva uns bofetões. Trabalho bem acabado. É o sexto dia. Não, é o sexto não, é o sétimo. Isso aqui é outro. O oitavo, minto. Até porque é tudo, né, gente? Serve, então, enfim. Trabalhar é servir e ajudar os outros. O oitavo dia fala isso. Você acabou de falar que você tem que ser útil. Aí ele fala no começo aqui, que é o do escrito dele, amigos de Deus, ó. Prestais começo, né? Além de você sustentar, obviamente, né, na parte econômica, você tem que prestar um serviço que ajude o desenvolvimento da sociedade, Uhum. né, para ajudar a aliviar as cargas dos outros, enfim, e vai lá outras situações e pega. Aí ele fala, que você falou né, o padre falou para você de ver Jesus, né, nessas situações. É quando terminares do teu trabalho, faz o do teu irmão, né, ajudando por Cristo. Eu guardei para isso aqui. Eu estudei. Acho que a gente não estuda, eu posso até estudar e esquecer, como nos outros 90 e pouco, mas enfim. Se você virasse para trás, eu vou te fazer essa pergunta porque eu fiz já para 2 pessoas, acho que foram Ai, 2. meu Deus. Não, simples, simples. Eu não lembro a resposta da segunda, mas a primeira que me marcou muito foi a Marcela. A Marcela tá fazendo a formação, o caminho para se consagrar, consagrado celibatária do Focolare. Ele está lá na Itália. Aí eu perguntei, Marcela, o que seria para você? Acabou, fechou, está na hora de ir. Só um minutinho. Tá. Tá bom. Vamos lá. Eu fiz essa pergunta a Marcela e disse, Marcela, o que seria para você missão cumprida? Acabou, tá no final. Aí eu vou te perguntar, o que seria, Liliane, missão cumprida para ti? Olha, eu sei que as mães estão muito cansadas, assim, sabe? As famílias estão muito cansadas. Mas, assim, seria uma missão impossível se elas entendessem, assim, que cada criança é uma alma, sabe? E que elas vão E cada precisar criança é dar uma alma para Deus. uma alma, tá? E que, assim, elas precisam cuidar delas, assim, questão moral, questão ética, e que essa criança, assim, eu não, que essa criança vai requerer mais dela, assim, sabe? De atenção, de estimulação mesmo, assim, se elas entendessem essa. Eu sei que é difícil pra caramba, assim, sabe? Eu fico uma hora com a criança, é difícil. Mas, assim, ela entender que ela tem que, assim, sabe, Deus deu os terapeutas, cara, assim, eu posso ajudar muito, assim, sabe? Eu não me fecho numa hora que eu fico com a criança, não. Se me mandar mensagem 10 horas da noite, eu tô respondendo. Mas é entender, assim, que ela precisa elevar essa criança, sabe? Essa criança precisa adquirir coisas, e que só vai adquirir coisas com a ajuda dela. Ela é importante para essa criança, muito. Eu sei que as crianças, assim, você planeja um filho ideal, né? Que vai saber falar, que vai saber andar, comer, se vestir e tal. Seu filho pode isso, você não vai precisar muito mais da sua ajuda, entende? Acho Uhum. que seria isso. Agora, só um parênteses, agora tem uns sem vergonha aqui. Ô, pessoal, todo mundo é filho de Deus, cantando o hino do Flamengo aqui, gente. Se vocês ouviram, Ah, essa aqui bomba do começo foi por causa disso, do Flamengo? deve ter sido. Mas um Ó, abraço. gente, vocês estão aqui na conversa com 2 botafoguenses. É isso aí, por isso que a gente tem essa cara de triste. Pode Mas, falar por você, por mim. mas olha aí, isso, Lili, eu sempre pergunto para as pessoas também sobre o santo de devoção. Ah, Mas tu vai falar outros? Fala para mim, para gente, assim, mas qual é o teu santo de devoção? posso pegar ela aqui? Pode. Ai, tá caindo. É Santa Teresa d'Ávila? Aham, amo de paixão.
Cadê meu livro, hein, gente? Vocês roubaram? Tá aqui, rapaz. Eu tava lendo, tá aqui. Em cima do meu santo de devoção, do livro dele, está esse que é o livro. Esse é mais pesado que 5 sacos de cimento. Ela é cabeçuda, cara. Nossa. E eu lembro muito dela. Não, assim, eu amo Santa Teresa d'Ávila, você tá entendendo? Que tem vezes assim que. Aí na parte da oração, né, gente? Você que não é católico, que veio aqui por causa do autismo, isso serve para você. Tem dias que eu fico, caraca, eu tô muito cansada. Eu ainda tenho que rezar. Aí, né? Aí às vezes eu fico contando, assim, às vezes eu fico, aí às vezes eu faço igual a Santa Teresa d'Ávila, eu fico contando, eu fico assim, esse momento é para Jesus, mas aí as ideias vão se misturando, aí eu fico, Jesus do céu, eu vou ficar contando quantas ripas de madeira tem, né? Como eu tenho até falado. De Santa Terezinha, né? Do E eu lembro que ela fala, né? Que tipo, que ela não tá com a mínima vontade de. Ah, você fez Santa Terezinha? Foi Santa Terezinha, né? Ela perguntou, ela estava. E aí ela fala que vai contar quantos tijolinhos, ela vai contar os tijolinhos, né? Maravilhoso. E tem uma também que ela pergunta para Deus, assim, qual foi o dia que eu mais te adorei, assim. Isso foi quando você estava contando os tijolos, né? E vem cá aí. Se tu tem pudesse. Um outro, deixa eu te falar. O outro que você perguntou, assim, dos dias difíceis, né? Ah, dos dias difíceis. Aí Santa Teresa d'Ávila tem uma passagem que ela tava naquela missão, né, de abrindo o protestantismo, e ela estava abrindo os Carmelos, né? E aí parece que ela cai de uma carroça. E aí ela vira e fala assim, ela tinha muita intimidade com Deus. Aí ela vira e fala, é assim que você trata seus amigos? E aí ele responde, não, desculpa, gente, vamos de novo. Ela cai na carroça, e aí ela vira e fala assim, é por isso que você tem tão poucos amigos. Aí ele fala assim, é assim que eu trato os meus amigos, alguma coisa dessa. E aí eu falo, às vezes tem dias que são bem difíceis, eu fico, ai Deus. Santa Teresa lá caindo da carroça. E se tu tivesse, vamos imaginar assim, se tu tivesse numa. Lembra da foto da pizza que tu me mandou uma vez? Por isso que começou, gente, a história da pizza. Imagina assim, tu tá ali sozinho em casa, tua mãe, né, eventualmente foi visitar algum parente. Aí tu, pô, não tem ninguém para jantar comigo, eu pedi essa pizza aqui. Eu não aguento ela comer ela sozinha. Mentira. Eu não aguento comer ela sozinha. Aí tu senta lá na mesa, enquanto tu vai na cozinha e volta, 2 pessoas batem na sua porta. Visita? Quem será? Aí tu adivinha quem é, Liliane? Tá lá São José Maria e Santa Teresa d'Ávila. Vim jantar com você. Viemos jantar com você. Santa Teresa d'Ávila e quem? E São José Maria. É porque quer adaptar, né? Uhum. Vamos comer uma pizza. Aí viemos te ajudar porque a gente já sabe. Você tem a chance nesse jantar de fazer uma só. Presta bem atenção. Ai, meu Deus. Uma só pergunta aos 2. Qual pergunta você faria? Ai, Gabriel. Ai. Eu ia perguntar como que é o céu. Eu acho que eu ia perguntar como é o céu. Bom, viu? Viu como é difícil? E ia pedir para Santa Teresa d'Ávila fritar batatas fritas. Ah, é verdade, pode crer. Tinha esquecido dessa. Tinha esquecido. E batata frita é um negócio que tu não divide com ninguém, né? Assim, Eu já fui agredido, gente, uma vez. Mas
Isso é Ah, papo para gente, outro. eu compro uma batata frita para ele, né? Já foi agredido. É, e você se arrepende de alguma coisa? Ah, de muitas coisas. Por isso Se que eu me arrepende nesse confesso. sentido profissional, no sentido profissional. É, no sentido profissional. Você se Sim, arrepende? Você mudaria alguma coisa? sim. O quê? Que possa falar aqui, tá? Então, assim, muitas coisas foram descobertas em relação à intervenção precoce ao autismo e da forma que a gente deve atuar, né? E eu fui ensinada por muitos anos de forma errada. Principalmente essa questão de comportamento, do tipo, deixa chorar porque quer chamar atenção. E às vezes não. Então, assim, algumas coisas eu mudaria em relação a isso, assim, aos manejos da terapia, assim, sabe? De como lidar com a criança, entender mais a criança. Que nem sempre ela vai estar chorando porque ela está chamando atenção, que nem sempre eu preciso forçá-la a estar em determinado lugar para fazer determinada atividade, que nem sempre eu preciso forçar ela a apontar ou fazer algum gesto, que ela possa ensinar isso de forma mais motivadora, entre outras coisas. E como que tu conversa com Deus, Liliane? Como é o teu tipo de conversa? Ah, é mais Peraí, descontraído. é na, vamos lá, é que nem, eu conversei com uma vez um frei capuchinho aqui, né, os Uhum. frades capuchinhos da mesma ordem, inclusive, São Padre Pio, é, eu, eu perguntando, né, ele falando dos franciscanos tem muito essa de contemplação, assim, de viajar, ficar olhando ali, tá. Alguns, é, o último episódio antes do seu tem um padre que ele está administrando duas paróquias, é regente de um coral, então ele vive essa vida, tipo a vida de terapeuta, né, que é uma vida unibanco, né, nunca para, até pela necessidade, assim, enfim, das pessoas. Ele vai no carro, fazendo liturgia das horas, laudes, texto, tudo. Mas tem gente que prefere o silêncio, Uhum. né? Gente É. que quer que, como o evangelho da quarta-feira de cinzas, já quieto, vai para. Então, tem algum som aí, né? É a minha avó que está perguntando, cadê a neta? Ah, tá. Eu vou fechar aqui. Gente, só cadê a gente? Tem um corte aqui do padre Jairo lá da Catedral de Rio Branco. Eu estou perguntando para ele até um corte que é sobre evangelização na Amazônia, que é diferente e tal. Vejam aí depois. Aí ele fala, estou perguntando, aí vem minha avó. Mas isso é muito caro. É, mas enfim. É, tem gente que se recolhe ao silêncio, né? Como eu estava falando do Evangelho da Quarta de Cinzas. Uhum. Tem gente que gosta de ouvindo música. Eu conheci uma Sim. pessoa que rezava o terço ouvindo rock pesado. Acredite se Nossa, quiser. isso daí tá no nível bem. Porra, não, primeiro que não, né, a concentração dela é ótima. Mas Pois é. enfim, como é que a Liliane faz? É comendo uma pizza, Liliane? Não, não é comendo pizza, Gabriel. Então, assim, eu frequento a obra, né, a Opus Dei, que é mais contemplativo, mas a minha infância inteira eu vivi na RCC, né, minha mãe é carismática. Então, assim, eu sou muito adaptada. Tem dias que realmente eu preciso do silêncio para rezar, e eu fico ali diante do Santíssimo no meu quarto, no silêncio mesmo. Mas tem dias que eu tô bem carismática, assim, que eu preciso de uma música. E vou, através da música, fazendo as minhas orações. Então, assim, depende. Sou bem flexível. Hum, É, pois é. Aí, imagina que a Liliane é uma receita de bolo. Tu não gosta de bolo, né? gosto. De onde você tirou isso? Não, me confundi. Gosta mesmo que eu sei bem disso, me confundi. Você imagina que você é um bolo.
E que essa receita de bolo, seu Reginaldo, né? Uhum. Reginaldo e dona Dani foram fazer esse bolo, além do parafuso a menos, brincadeira, além de, depois de ter botado tudo, faltou uma coisa, o humor. O que? Humor? O bom humor. Ah, faltou. Faltou, mas faltou mesmo, né? Inclusive. Faltou. Mas A falando assim, paciência. faltou a alegria, faltou, enfim. E a gente tem vários santos aí que gostam de piadas. Lá São João vem você. 23, Hum. São João 23, São Felipe Neri. Aliás, vejam aí, eu prefiro o Paraíso. São Felipe Neri é padroeiro dos comediantes. Qual é a piada ruim? Fala. Não é piada não, não é piada não, é sério. Ah, Liliane, Santa Teresinha, para finalizar, dizia ai de um cristão de um coração cheio de espinhos. E aí? O que seria? Porque assim, porra, o que seria da gente sem um sorriso? O que seria da gente sem o humor? sim, Daria sim. para aguentar 12 horas de trabalho, Não, com chegar, certeza. como você falou para o padre, como é que seria isso? Sem humor, não. Não tem como, assim, sabe? E, não sei se é humor que eu posso falar que é a palavra, mas, assim, graças a Deus, tem dias que não, né? Mas tem dias que, assim, que tem sorriso, assim, sabe, assim, das próprias crianças, sabe? Umas gargalhadas gostosas. Ou então, quando eles adquirem uma habilidade nova, assim, sabe? Que felicidade, assim, é isso que move. Você já se sentiu orgulhosa, já olhou para trás e disse: Já. poxa, eu sou boa nisso. Nossa, obrigado, Deus. Obrigada. Porque é todo mérito dele, nada meu. Mas já, com Já certeza. dá para contar? É porque, assim, gente, vocês não. É porque as pessoas às vezes estão acostumadas com a criança típica, né? Que faz tudo, né? Mas, assim, cara, a criança, você fala assim, hoje a gente vai aprender a colocar o seu prato na pia. A criança sabe o que é uma pia, porque você fala, coloca na pia. Aí você fica. Ele vai colocar em qualquer lugar, porque ele não entende o contexto de em cima e o contexto de pia. Cara, eu saí do caso, a criança sabia, eu do quarto eu falava, isso, você acabou. Agora você vai colocar o copo na pia e o saquinho de sei o que na lixeira. E vai voltar para cá. Ele conseguia obedecer esses comandos. Eu falei, gente, assim, que maravilhoso. Uma criança saber brincar com brinquedo, gente. De forma funcional, assim. A criança saber Olha a dar tchau. situação, olha aí a situação também do missão cumprida, né? Né? Olha, quase menos de 10 Uma... segundos. Fala, fala. Pode Não, falar. eu falava 1 hora. Faltou menos de 10 poucos segundos para a gente completar 1 hora. Como nós temos, enfim, você tem tempo, você tem compromisso, você é uma pessoa de agenda muito cheia, para falar com você é uma luta. Como se a gente não se cruzasse. Obrigado por ter aceito participar aí. Nada. Se eu conseguir te convencer a estar aqui, então deu certo. É sério, quem ouvir isso aí vai estar aqui. Não, ela não é metida, ela é tímida. Muita. Ela Eu é falei tímida. para ele, Gabriel, pelo amor de Deus, esse podcast vai ter 30 minutos, porque eu não gosto de falar, não. Aí é engraçado que as pessoas falam, mas você, é psicóloga, eu não gosto de falar. Mas, meu querido, eu sou psicóloga de criança, entendeu? Assim, eu com as minhas crianças, eu me entendo. Eu não gosto de adulto. Não me interessa o adulto, eu gosto das crianças. E com as minhas crianças, eu me entendo e faço um bom trabalho. Então, obrigado pela participação. A gente já teve aqui
Falta só a gente trazer aquela sua amiga lá. Um beijo para você que é tímida e se for ver isso aqui, você vai ver isso aqui no final. Se conseguir trazer ela, a Liliane Olha, paga pizza para todo mundo. A Lili, não eu não. sei não. Eu, então esquece, né, bonito? Olha quem fala mais do que eu. Obrigado. Espero que a gente possa bater outros papos aí. E, gente, pelo amor de Deus, aquela questão lá do começo, Gabriel, fiquei preocupado. Questões ambientais, vacina, remédio, não causa autismo, pelo amor de Deus. Vamos lembrar, vamos pesquisar. É uma questão genética, tá, gente? É onde os estudos estão sendo encaminhados. Pelo amor de Deus, para depois falar, aquela psicóloga falou. A gente vai terminando por aqui, então. Antes, é óbvio, eu vou até deixar o banner aqui, puxar esse negócio aqui. Cadê? E me siga lá no Instagram, por favor. Peraí, que eu não tenho também. Eu também estou sem coordenação motora para isso. Aí, isso. E se Lili Passos, também compartilha, deixa o teu like. A gente acabou de gravar aqui. Esse episódio vai ao ar dia 5 de abril, na quarta-feira, como sempre, 21 horas. A Lili vai terminar, então, fazendo uma oração para a gente encerrar. Porque todo mundo faz isso aqui, é lógico. Oxe, mas leu a convidada que tem que fazer a oração? Claro, todo mundo. Pode ser. Então tá bom, né? Bom, agradecer primeiramente a você, né? A Deus por conduzir essa entrevista, a Nossa Senhora por estar sempre à frente, né? E vamos rezar uma... Ainda não são 6 horas. Então, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigada, Gabriel. Obrigado. Gente, um abraço, um beijo. Até a próxima. Fiquem ligados, compartilhem, curtam e se inscrevam. Curtiu? Faz uma visitinha no nosso canal, tem um monte de episódio legal, várias experiências e boas histórias. E não esquece que a gente está nas plataformas de streams, o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, o Apple Music e Google Podcast. Dá para ouvir no caminho do trabalho, quando você for fazer aquela corridinha para entrar em forma e até quando for lavar a louça depois das refeições. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, seguir nas redes sociais e compartilhar. Um abraço e até mais!